Olá, eu sou André Oliveira, professor e pesquisador no Departamento de Fisiologia e Biofísica da UFMG. Sejam bem-vindos para mais uma aula de Fisiologia. Hoje, nós vamos estudar a fisiologia de duas glândulas, a tireoide e a paratireoide. E são duas glândulas morfologicamente distintas, mas funcionalmente relacionadas, né? E antes da gente começar essa aula propriamente dita, um minuto de cultura aqui para você. Você sabe de onde vem a palavra tireoide? Então, tireoide é formada, na verdade, por duas palavrinhas gregas. Tíreos significa escudo, oides, forma desse, desculpa aí pelo meu grego, está meio enferrujado, mas tireoide, então, refere-se a uma glândula em forma de escudo. E de onde que veio esse nome, essa analogia, então? Muito provavelmente pela relação que essa glândula apresenta com as estruturas anatômicas vizinhas, né? Então a gente pega aqui a tireoide, está na região do pescoço, anterior à traqueia, mas veja bem, ela é formada por dois lobos e esses lobos parece que estão abraçando a traqueia, né? Então, quem descreveu essa glândula anatomicamente pela primeira vez deve ter feito aquela analogia com o escudo e chamou a glândula então de glândula tireoide. Quando a gente analisa, né, em maior detalhe, mas ainda macroscopicamente essa glândula, a gente vê que a face anterior da tireoide ela é cheia de saliências, de protuberâncias. Nós vamos entender logo logo de onde que vem essas saliências, tá? Mas eu chamo a atenção para que na face posterior da tireoide nós encontramos quatro outras massas de tecido glandular, um par de cada lado, né? Que são as glândulas paratireoides. Quando a gente faz uma análise histológica da tireoide, a gente percebe que parece que ela é formada por unidades que se repetem. E é mesmo, né? Quando a gente analisa uma dessas unidades em maior aumento, a gente vê que elas são revestidas por um tipo celular chamada tireócito. Você pode encontrar essas células com o nome de células principais. Eu não gosto desse nome, eu não recomendo o uso dessa nomenclatura, porque célula principal significa a célula que você encontra em maior número em um determinado órgão, no parênquima de um determinado órgão, e você tem célula principal para tudo quanto é lado. Tá? O nome tireócito ele é interessante porque já remete você ao órgão que essa célula faz parte, né? Então, o tireócito é um componente importante dessa unidade que forma a tireoide. Mas tem um outro componente também que você está vendo aqui, que é uma estrutura, um produto de secreção acidófilo corado pela eosina, então está vermelho aqui, que é chamado de coloide. E esse coloide tem uma função muito importante para a glândula tireoide, porque ela armazena o precursor dos hormônios tireoidianos. Nós vamos estudar isso logo logo, tá? Mas então, em conjunto, o tireócito ou os tireócitos com o coloide forma essa unidade fundamental da tireoide, que é o folículo tireoidiano ou os folículos tireoidianos. E isso é muito importante. Não é um preciosismo acadêmico aqui, mas é uma das principais características morfológicas da tireoide, porque quando a gente fala de uma glândula endócrina que é capaz de regular a secreção do seu hormônio, a gente logo pensa numa célula produtora que armazena o hormônio em vesículas intracitoplasmáticas. Nesse caso, a tireoide armazena o precursor de dois dos seus hormônios produzidos no interior desse folículo tireoidiano. Tá? Então, essa glândula folicular ela é algo raro da gente ver no nosso organismo e a tireoide é uma delas. Tá? Mas a gente precisa de analisar uma outra região da tireoide que também tem uma célula muito importante do ponto de vista endócrino ali, que é essa região entre os folículos tireoidianos. Então eu coloquei aqui em maior aumento para você observar uma região
no centro de 4 folículos tireoidianos. Está vendo os pedacinhos dele ali? Folículo 1, 2, 3 e 4? No meio desses folículos, nós encontramos um outro tipo celular, as células C, que também são células produtoras de hormônio, mas que produzem um hormônio chamado de calcitonina, tá bom? A paratireoide tem uma estrutura morfológica completamente diferente da tireoide. Ela é uma glândula cordonal, porque as células estão dispostas em cordões, mesmo que esses cordões estejam aí, né, meio que enovelados, mas é uma glândula cordonal formada, né, por dois tipos celulares. As células principais, tá vendo que eu não gosto do nome célula principal? Eu teria chamado isso aqui de paratireócito, né? Quando eu descobri essa glândula, eu ia facilitar a sua vida e a minha também. Mas enfim, elas são formadas pelas células principais, mas não só pelas células principais. Tem um outro tipo celular aqui que eu não mostrei para vocês, mas que eu gosto de falar, que são as células oxínticas. Essas células são células, acredita-se, né, precursoras das células principais que compõem a paratireoide. Beleza? Então, só para você ver, as estruturas são completamente distintas e pela relação íntima, anatômica íntima entre tireoide e paratireoide, às vezes você encontra uma lâmina histológica com a paratireoide aí no meio dos folículos tireoidianos, tá? Mas isso é normal, são as duas glândulas, faça o diagnóstico correto, por favor. Beleza? Então o que nós precisamos de fazer agora é, uma vez que nós entendemos a estrutura das glândulas, é estudar os hormônios e a função desses hormônios, assim como os mecanismos de regulação hormonal. Veja bem, entenda a estrutura do folículo tireoidiano, porque aí você não erra a síntese dos hormônios tireoidianos T3 e T4, que é o que nós vamos estudar agora, tá? Vamos pegar aqui então o tireócito, que é a célula que reveste o folículo tireoidiano. Que tal eu mostrei para vocês. Do seu lado direito tem o vaso sanguíneo, do seu lado esquerdo está o coloide. Então, o ápice do tireócito é essa parte da célula voltada para o coloide, tá bom? Então, vamos lá. A primeira etapa da síntese dos hormônios tireoidianos, que a gente chama, né, o nome genérico para T3 e T4, hormônios tireoidianos, enfim, é a síntese de uma proteína chamada tireoglobulina. Padrão normal de produção de proteína, gene, transcrição, modificações pós-traducionais no Golgi e secreção. E essa secreção da tireoglobulina, que é a segunda etapa, ela acontece para o coloide. Então, o tireócito produz a tireoglobulina e o secreta para o coloide. Em paralelo, o tireócito ele faz a terceira etapa da síntese dos hormônios tireoidianos, que é a captação do iodo. Então, na verdade, na forma de iodeto, né, a gente tem o iodeto na circulação sanguínea, aqui, né, vindo da dieta, né, todo mundo sabe que no Brasil é uma lei a adição de iodo ao sal de cozinha, né? Então, esse iodeto entra dentro do tireócito por um transportador, um canal, através de um simporte com íons do sódio, tá? Esse iodeto ele vai ser também secretado no coloide e vai ficar lá junto com a tireoglobulina. Na membrana apical do tireócito, nós temos uma enzima muito importante, que é chamada de tireoperoxidase. A tireoperoxidase, ela pega o iodeto e o oxida, dando origem ao iodo, e essa é a quarta etapa da síntese dos hormônios tireoidianos, a oxidação do iodeto, certo? A tireoperoxidase ela também catalisa a quinta etapa da síntese dos hormônios tireoidianos, que é a iodação da tireoglobulina. Então aqui a gente forma uma molécula conhecida como tireoglobulina iodada, né? E aí é isso que é armazenado no coloide. O principal constituinte do coloide é essa tireoglobulina iodada. E esse negócio fica lá até um sinal vir e estimular o tireócito a produzir aí sim, de fato, os hormônios tireoidianos. E como que faz isso, né? A gente tem a tireoglobulina iodada estocada
no coloide do folículo tireoidiano, o tireócito vai lá e endocita essa tireoglobulina iodada. Então essa é a sexta etapa, a endocitose da tireoglobulina iodada. E como vocês devem saber da biologia celular, toda vesícula endossomal ela se funde a lisossomas. E esses lisossomas são ricos em proteases. E essas proteases, então, causam a sétima etapa da síntese dos hormônios tireoidianos, que é a proteólise da tireoglobulina iodada. E isso é fundamental, porque é exatamente essa quebra que formam o T3 e o T4, tá? E esses hormônios vão ser, então, secretados na circulação sanguínea. 8 etapas lindas, maravilhosas, eu espero que você tenha gostado, eu acho isso aqui sensacional. Na verdade, eu acho tudo sensacional, mas isso aqui é lindo, merece um espaço, merece morar de pantufas no seu coração, tá? Esses hormônios tireoidianos, uma vez no sangue, eles são transportados na circulação sanguínea ligados a uma proteína ligadora de hormônio tireoidiano, tá bom? Que é do tipo globulina, beleza? Então nós falamos, gente, que o organismo ele precisa sinalizar para o tireócito para ele fazer essa etapa de endocitose, gerar os hormônios tireoidianos propriamente ditos. Mas nós vamos ver que é um pouco mais complexo que isso. Essa sinalização, essa informação vem do eixo hipotálamo, hipófise, tireoide, né? O hipotálamo produz um hormônio trófico, que é o hormônio liberador de tireotrofina. Esse TRH, ele cai na circulação porta-hipofisária, chega na hipófise, na adenohipófise, e estimula a secreção de um hormônio chamado hormônio estimulador da tireoide, né, o TSH, tá bom? Esse TSH cai na circulação e chega até a tireoide, onde ele estimula o tireócito em dois grupos aqui de respostas bem genéricas. O primeiro grupo, à sua esquerda, é a produção de fatores de crescimento. E esses fatores de crescimento são responsáveis pela proliferação dos tireócitos. Então é o aumento do número de tireócitos na glândula, tá? O segundo grande grupo de funções estimuladas pelo TSH é o estímulo de todas as etapas, todas aquelas 8 etapas que a gente acabou de ver na síntese dos hormônios tireoidianos, incluindo a endocitose e proteólise da tireoglobulina iodada. Mas veja bem, não é só o consumo de coloide. O TSH também estimula a produção desse coloide, tá? Então é uma coisa que aí vai nas duas direções, beleza? Isso é importante de dizer. Então, sob a ação do TSH, nós temos a produção de T3 e T4. Esses hormônios, quando eles na circulação sanguínea, eles vão aumentando a concentração e eles vão, então, inibir a sua secreção de duas formas. Uma é uma alça de retroalimentação negativa longa, né, que os hormônios tireoidianos inibem a liberação do hormônio trófico hipotalâmico, tá bom? E a segunda alça, que você está vendo aí em verde à sua direita, é a estimulação de um hormônio inibidor da secreção de TSH, que é a somatostatina. Nós já vimos ela em outras aulas, né? De novo, eu repito, a somatostatina ela é geralmente um hormônio inibitório e ela é produzida em vários órgãos e tecidos, beleza? Bom, quando a gente pega, isso vai desligar, né, esse eixo, tá? Mas quando a gente pega se a gente pegar, na verdade, o sangue que acaba de ser drenado da tireoide e medir a concentração desses hormônios, a gente vai ver que a produção de T4 ela é muito maior do que a produção de T3, né? Só que o T3 ele é um hormônio biologicamente mais ativo, mais forte, né? Ele é cerca de 5 vezes mais potente que o T4. E como que o organismo então resolve isso? Ele produz muito mais de um hormônio menos potente, né? Então vamos ver. Em órgãos como rins, fígado e músculo, esse T4 ele é convertido em T3, em um hormônio mais biologicamente ativo. E isso aumenta a concentração circulante
de T3. Isso é importante, na verdade isso acontece, na verdade, porque esses órgãos apresentam a expressão de uma enzima que é chamada de desiodase, né? Ela tira o iodo da molécula de T4 para originar o T3. Então esses órgãos são órgãos importantes para aumentar a concentração circulante de um hormônio tireoidiano com maior atividade biológica. E esse hormônio T3 ele vai atuar em diversos sistemas, né? Nós temos também a ação, a conversão de T4 em T3 no sistema nervoso central. Só que o sistema nervoso central ele é importante para a manutenção dos níveis circulantes de T3, mas nem tanto, porque aqui a enzima desiodase que é expressa no sistema nervoso central ela não é tão eficiente. Nesse caso, como a que é expressa nos rins, fígado e músculo, tá? Mas os hormônios tireoidianos são cruciais para o funcionamento do sistema nervoso central. Então, ele também tem uma fonte importante aqui, essa conversão acontece também no sistema nervoso central, tá bom? Antes da gente entender o papel dos hormônios tireoidianos T3 e T4 no organismo, vamos abrir aqui um parênteses muito estratégico, né, que falar um pouco sobre as disfunções da glândula tireoide. Acho que vocês sabem, né, a gente pode ter duas condições patológicas associadas, duas doenças associadas à disfunção tireoidiana. O hipertireoidismo, né, que é caracterizado por um aumento da glândula tireoide, e o caso mais comum, né, assim, mais frequente de hipertireoidismo é uma doença chamada de doença de Graves ou Graves, né, que é, na verdade, uma doença autoimune, onde há a produção de autoanticorpos que se ligam aos receptores de TSH e mimetizam a ação desse hormônio, tá? Então aqui, como vocês lembram, o TSH ele induz a proliferação de tireócito. Se você tem um anticorpo que mimetiza a ação do TSH, o que vai acontecer? Você vai você vai induzir a proliferação do tireócito. A glândula aumenta de volume e você também estimula a maior produção de T3 e T4, certo? Uma outra condição responsável pelo hipertireoidismo são adenomas da tireoide. Por outro lado, nós temos uma outra glândula que está associada com uma hipofunção da glândula tireoide, que é o hipotireoidismo. Ele é causado, né, principalmente pela deficiência de iodo da dieta, então é por isso que aqui no Brasil, repito, é uma lei, né, que a gente adicione iodo ao sal de cozinha, que é um tempero bastante usado aí nas casas, né, pelo brasileiro, certo? Então isso evita o bócio, né? E também pode ser causado por qualquer deficiência na etapa de síntese de T4 e T3. Tem também doenças autoimunes, né, que levam à degeneração do parênquima tireoidiano, também estão associados com o hipotireoidismo, como é o caso da doença de Hashimoto. Agora veja bem, no quadrinho ali de cima, nós temos o hipotireoidismo associado com o aumento da glândula tireoide. Por quê? Porque como não há produção do hormônio tireoidiano pela deficiência de iodo ou por qualquer deficiência nas etapas de síntese desses hormônios, a gente não desliga o eixo hipotálamo, hipófise e tireoide. Então tem sempre muito TSH que estimula a proliferação dos tireócitos, tá? Já na doença de Hashimoto tem uma redução do volume glandular, porque aqui a gente tem uma perda efetiva do parênquima tireoidiano causado por uma reação autoimune. Beleza? Bom, então agora a gente pode entender um pouco as funções e conjugar essas funções com o hipertireoidismo e o hipotireoidismo. Tá? Os hormônios tireoidianos eles são classicamente associados com o aumento do metabolismo. Então, quando a gente pega a ação desses hormônios no metabolismo geral, a gente vê que ele induz a lipogênese
e induz a lipólise, tanto no tecido adiposo quanto no fígado. Ele induz a absorção de glicose no intestino, a gliconeogênese no fígado, ou seja, a produção de glicose, né? Ele estimula no músculo a síntese proteica e a proteólise, que é a degradação dessa proteína. Então você veja, o hormônio tireoidiano, apesar de ele ter essa função de, por exemplo, lipogênese e lipólise, ele tende a favorecer a lipólise, ele tende a favorecer a proteólise, tá? Mas em via de regra, a gente entende que o excesso dos hormônios tireoidianos, então, estão envolvidos com a perda de peso, porque você tem uma tendência à lipólise, a tendência à proteólise, então você perde tanto massa gorda quanto massa magra, tá? Enquanto que o hipotireoidismo, o contrário, né? Na verdade, isso é interessante, porque esses ciclos são ciclos que a gente chama de fúteis. Isso quer dizer, veja bem, você está estimulando a lipogênese e a lipólise, com uma leve predominância da lipólise, ok, na condição fisiológica, tá? Só que isso não tem uma alteração tão importante nessas funções, né? Vamos dizer assim. Então é um ciclo fútil porque você estimula a síntese de alguma coisa e a degradação dela, né? Então é como se você ganhasse mais dinheiro, você vai gastar mais dinheiro, só que você aumenta o seu padrão de vida. Então quando você liga esses ciclos fúteis no metabolismo, você aumenta a taxa metabólica basal. Uma outra coisa interessante com relação à ação dos hormônios tireoidianos é a ação na mitocôndria e na termogênese. Então vamos lá, isso aqui eu tentei esquematizar uma mitocôndria aqui para vocês. A mitocôndria é formada pela membrana mitocondrial externa, pela membrana mitocondrial interna e entre essas membranas o espaço intermembranoso. E aqui tem a matriz mitocondrial, obviamente, e na mitocôndria a gente encontra um grupo de proteínas responsáveis pela fosforilação oxidativa. E essas proteínas, elas geram um gradiente de prótons, né? E para o espaço intermembranoso. E quando esse gradiente é dissipado pela ação da ATP sintase, nós temos a síntese de ATP. Só que esse processo não é 100% eficiente, então associado a ele, nós temos uma geração de calor, tá? Existe também uma proteína chamada proteína desacopladora, UCP. Né? E o que essa proteína faz? Ela dissipa o gradiente de prótons, mas não está envolvido com a síntese de ATP. Aqui, esse gradiente, quando ele é dissipado, ele é desfeito, gera muito calor. Então, aqui é a termogênese acontecendo pesadamente. Né? No hipertiroidismo, esse aumento na termogênese, ele resulta, na verdade, na vasodilatação periférica, né? Tem que trocar esse calor em excesso que o organismo está gerando, e na sudorese. Tá? E o hipotireoidismo, como essa termogênese não é feita, geralmente ela está associada à intolerância ao frio, e isso é acompanhado por uma vasoconstrição, porque o organismo tenta manter esse calor, né? O calor que ele gera, mesmo que pouco. E essa vasoconstrição, ela pode afetar a saúde da pele, o cabelo e unha, né? Então, são sintomas, sinais característicos do hipotireoidismo, beleza? Bom, no sistema cardiovascular, o T3 e T4, ele regula uma série de processos, mas muita coisa mesmo, né? Porque ele está envolvido na regulação de genes importantes para o funcionamento do sistema cardiovascular. Então, ele vai aumentar, estimular a velocidade de contração do músculo cardíaco, a força de contração, o funcionamento das células do nódulo sinusal, sinoatrial, né? E, em conjunto, essas alterações funcionais vão regular a frequência cardíaca e regular o volume sistólico, né? No hipertireoidismo, quando a gente tem muito hormônio tireoidiano, dos hormônios tireoidianos atuando, né, nós observamos um aumento do débito cardíaco, que é justamente essa função entre frequência cardíaca e o volume sistólico, mas sem um aumento necessariamente da pressão arterial,
porque a resistência periférica total ela está diminuída por causa da vasodilatação, da geração do excesso de calor no organismo, aquela termogênese exacerbada, desculpa, não consegui nem falar direito, tá? Então isso é uma coisa muito interessante. Já no hipotireoidismo, nós observamos, de uma maneira geral, uma redução no débito cardíaco. Além do sistema cardiovascular, os hormônios tireoidianos eles têm um impacto importante no funcionamento do sistema muscular, né? Então vai regular de novo a expressão de vários genes, incluindo os genes envolvidos na contração do músculo. E aqui eu fiz um gráficozinho para você, mostrando a força de contração em função do tempo, né? Então a gente vê um músculo normalmente contraindo aqui. No caso do hipertireoidismo, a gente tem uma contração mais rápida, essa força atinge o pico mais rapidamente. No hipotireoidismo é o oposto, né? Então os hormônios tireoidianos eles são capazes de mudar essa característica de contração da musculatura esquelética também, tá? Os hormônios tireoidianos têm um papel importante no crescimento do organismo, porque eles podem estimular a síntese do hormônio de crescimento, né? O próprio hormônio liberador de tireotrofina, o TRH, produzido no hipotálamo, também pode estimular diretamente a adenopófise a secretar o hormônio do crescimento. Então, de uma maneira geral, a gente vê esse aumento na taxa metabólica causada pela ativação dos ciclos fúteis, o aumento na geração de calor, impactos no sistema cardiovascular e na musculatura esquelética e também o efeito no crescimento, tá? Então, são todas as funções clássicas associadas aos hormônios tireoidianos. E a última classe de efeito que eu gostaria de falar com vocês são os efeitos do sistema nervoso central. Os hormônios tireoidianos eles são cruciais para o desenvolvimento do sistema nervoso central, cruciais para a formação das sinapses, e uma deficiência desses hormônios durante o período de desenvolvimento do organismo leva a uma situação que a gente denomina de cretinismo, né? Que é associada a um retardo mental irreversível grave, tá? Mas além disso, os hormônios tireoidianos eles impactam outras funções do sistema nervoso central. Então, se acontecer na vida adulta, você vai ter também algumas alterações. Por exemplo, os hormônios tireoidianos são importantes para a regulação desse sistema ativador reticular ascendente. A sigla é SARA, né? E essa rede, esse sistema, está envolvido com funções como vigília, né? Concentração. Então, no hipertireoidismo, a gente tem uma superativação desse sistema, do SARA. Então, está associado às vezes com insônia, né? O hipertireoidismo. Como eu já falei, o hipotireoidismo está associado ao cretinismo pela uma deficiência no desenvolvimento do sistema nervoso central, e também na vida adulta pode estar associado com uma dificuldade de atenção, de aprendizado, causada por uma modulação desse sistema reticular ascendente, beleza? Bom, então, caminhando para o final dessa nossa aula, nós temos os hormônios tireoidianos e paratireoidianos aqui, porque aqui a calcitonina e o paratormônio, esse sim tem uma função fisiológica complementar. Eles são muito importantes na homeostase de cálcio, no controle da calcemia, que nada mais é do que a concentração de cálcio circulante, né? Então, quando a gente tem uma redução nos níveis, na concentração de cálcio na circulação, as paratireoides elas secretam o paratormônio. Como que ela faz isso, né? A paratireoide, e na verdade vários tecidos que sentem o cálcio extracelular e respondem a essa concentração de cálcio, eles expressam um receptor que detecta pequenas variações na concentração extracelular de cálcio. Esse receptor, na célula principal da paratireoide, quando você tem muito cálcio, esse receptor induz uma via de sinalização celular que diminui os níveis de AMP cíclico e você não tem a secreção do paratormônio. Por outro lado,
quando essa concentração de cálcio diminui, você não tem essa via inibidora do AMP cíclico atuando, então esse segundo mensageiro ele aumenta a concentração intracitoplasmática e induz a secreção do paratormônio. E o que o paratormônio vai fazer? Muita coisa, ele atua nos rins, promovendo a reabsorção de cálcio, pula o intestino. Ele vai atuar lá no osso, né, promovendo a degradação da matriz óssea. Se você lembrar, a matriz óssea ela é mineralizada tem cálcio. Então, quando você te degrada a matriz óssea, você está liberando cálcio para a circulação. E o paratormônio, ele também estimula indiretamente a absorção de cálcio no intestino. Por quê? Porque ele induz a última etapa da formação da vitamina D. E a vitamina D é um hormônio importante em algumas espécies, incluindo o ser humano, para absorção de cálcio intestinal. Tá? Então essas são as funções do paratormônio, umas diretas, outras indiretas, que vão estar associadas com o aumento da concentração de cálcio no sangue e corrige essa redução inicial, que é uma via reflexa simples. Por outro lado, quando essa calcemia está elevada, né, aumentada, a gente tem muito cálcio na circulação, nós temos a estimulação da secreção de calcitonina pela célula C da tireoide. E isso acontece porque o cálcio, o aumento de cálcio estimula uma via de AMP cíclico, olha que é a mesma coisa, né, bastante relacionada, bastante semelhante, que induz a liberação de calcitonina. Aqui eu queria só chamar a atenção que você percebeu que na célula principal da paratireoide, a redução dos níveis de cálcio que aumenta o nível de AMP cíclico. E que aqui é o aumento da concentração de cálcio que estimula o AMP cíclico, o receptor é o mesmo. Por que isso acontece? É porque as proteínas associadas a esse receptor são levemente diferentes. Né? Então a cascata de sinalização ela é dicotômica aqui mesmo. Numa está inibindo, na outra ela está estimulando. Certo? Bom, enfim, essa liberação de calcitonina ela vai atuar praticamente nos mesmos órgãos que a gente acabou de falar, mas promovendo a resposta oposta, a redução na reabsorção de cálcio, uma redução na absorção de cálcio intestinal, um aumento do depósito de cálcio na matriz óssea. Então aqui o cálcio está sendo escondido no osso, não está sendo absorvido, não está entrando no organismo, ou ele está sendo literalmente excretado nos rins. Isso para diminuir essa concentração de cálcio, tá? Eu quero chamar a atenção aqui para vocês que a calcitonina ela é sempre secretada na tireoide, mesmo em situações de normocalcemia. Mas ela é aumentada durante a hipercalcemia. Eu tomei um susto, meu cachorro pulou do sofá aqui. Até perdi a concentração. Bom, enfim. Então, quando a gente analisa a resposta da paratireoide e da tireoide com relação à calcitonina e paratormônio, a gente vê que são hormônios associados aí na manutenção da calcemia por respostas antagônicas, tá? Então isso é muito legal, envolvem respostas muito semelhantes, mas que por vias de sinalização celular diferentes, nós temos que o aumento de cálcio aumenta o AMP cíclico, e nesse caso o aumento da produção da secreção de calcitonina, enquanto que a diminuição de cálcio na paratireoide está relacionada com o aumento do AMP cíclico e secreção do paratormônio, tá? Então tem essa pegadinha aí na via intracelular, por isso que sinalização celular é essa beleza, né? Bom, enfim, era isso. Né, a aula de hoje a gente estudou os hormônios tireoidianos, a paratireoide como um auxiliar aí, e eu espero que você tenha gostado da aula, que ela tenha te ajudado, e compartilhe se ela te ajudou, né, com um colega que pode ajudar esse colega também. Se inscreva aqui no canal, ative as notificações para você ficar sempre a par das aulas que eu for postando. Me siga nas redes sociais, né, Instagram, Twitter, etc., que eu posto muito conteúdo sobre divulgação científica também. Beleza? É isso aí.
Muito obrigado, fiquem bem, bons estudos e até a próxima aula.